Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Aos presentes no auditório da Câmara, aos que nos assistem através da nossa página no Facebook, no YouTube e no site oficial da Câmara. Convido a todos os presentes no plenário, em demonstração de respeito, que fique de pé enquanto é feita a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Salmo 82. Contra os maus juízes. Salmo de Asaf. O Senhor levanta-se na Assembleia Divina, profere ao seu juízo no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e favoreceis a causa dos ímpios? Defendei o oprimido e o órfão. Fazei justiça ao humilde e ao pobre. Libertai o oprimido e o necessitado. Arrancai-o das garras dos pecadores. Sendo assim, declaro aberto a 20ª sessão da Câmara Municipal de Idosos do Rio Preto, sessão extraordinária, no dia 10 de outubro de 2019. Sob a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos. Passamos à verificação da presença dos senhores vereadores no plenário. Estão presentes Bruno Viana Moreira, Ecraí Lopes de Souza, Éder Polido Aguiar, Eudes Vimercate Morelli, Maria Aparecida Moreira Marcolino Vasconcelos, Marlon Lourenço da Silva, Sandro Araújo Gorini, Sebastião Nivaldo Alves e Tiago Lopes Pessotti. Antes de começarmos o procedimento da votação sobre a prestação de contas de governo do exercício financeiro de 2016, relativa ao parecer prévio 002 de 2019 do TCE do Espírito Santo, temos que tecer algumas considerações sobre o que determina o regimento interno desta Casa de Leis e sua forma especial de tramitação. Deixamos claro que o regimento interno desta Casa de Leis, em seus artigos 298 ao 302, prevê, especificamente no título 14 da prestação de contas, as normas para o julgamento das prestações de contas. Desde quando recebemos a notificação do Tribunal de Contas do Estado, procedemos de forma a cumprir fidedignamente o que determina o regimento interno com relação às prestações de conta, o qual descreve que, quando recebermos o parecer do Tribunal de Contas, despacharemos a matéria imediatamente para publicação para garantir ampla divulgação da mesma. Além disto, determinamos a oficialização do ordenador de despesa para que o mesmo apresente sua defesa técnica sobre as fundamentações estabelecidas no parecer prévio do TSE do Espírito Santo. Desta feita, foi oportunizado a ordenadora de despesa, senhora Cláudia Martins Bastos, para apresentar suas manifestações. A ex-prefeita municipal, senhora Cláudia Martins Bastos, quando apresentou suas defesas na prestação de contas de governo referente ao exercício de 2016, as folhas 99 a 116, em seus requerimentos finais, requeriu que 1. Seja aceita, apreciada e deferida como saneadora dos indicativos de irregularidade a presente defesa com as documentações esclarecedoras que comprovam a regularidade dos atos de gestão durante o exercício de 2016. 2. Seja averiguada a decisão judicial semelhante ao caso em tela, proferida acerca das contas do prefeito de Guarapari, Espírito Santo, exercício de 2012, conforme
processo judicial número 0005-831-06-2019-808-0021. 3. Seja realizada prova pericial, podendo ser por contadores do município ou independente, para auxiliar a decisão das comissões dessa Casa de Leis. 4. Sejam arroladas testemunhas a comporem um rol documental a fim de auxiliar na decisão plenária. 5. Que essa egrégia corte acolha as justificativas e documentação apresentadas, declarando sanados os fatos verificados e que exageram a notificação. Como dito anteriormente, no regimento interno, em seus artigos 298 a 302, não há previsão legal para a produção de nenhum tipo de prova, ou seja, nenhum testemunhal nem pericial. A Câmara julga as contas do gestor analisando o parecer prévio realizado pelo Tribunal de Contas, não havendo qualquer menção em produzir provas neste momento do julgamento. E é por este motivo que entendemos que o momento de produção de provas seria no julgamento do parecer prévio perante o Tribunal de Contas. Outra assim, as provas testemunhais pretendidas são inócuas, pois a matéria ventilada é de cunho documental, aonde nenhum fato exposto por qualquer pessoa mudaria a condição dos documentos anexados em sua defesa. Sobre o pedido de prova pericial, também entendemos não haver nenhuma menção no regimento interno desta Casa de Leis sobre erros materiais ou em números, pois a matéria é relativa aos próprios documentos enviados pela gestão da ordenadora para sua prestação de contas anual. Assim, não temos que deferir ou indeferir, temos apenas que analisar o que está escrito e votarmos de acordo com a convicção pessoais de cada um. O regimento interno, nos artigos acima mencionados, prevê um rito especial, para o julgamento das contas. A defesa já foi realizada em oportuno, apresentada por escrito as folhas 99 a 116, e também através de provas documentais após a notificação pessoal da ex-prefeita Cláudia Martins Bastos. Desta forma, deixo de analisar o pedido por não haver previsão legal e no regimento interno, passando assim para análise, discussão e votação nominal da prestação de contas de governo do exercício 2016. Foi protocolado nesta Casa de Leis, no dia 27 de 9 de 2019, requerimento para o uso da tribuna livre pela ex-prefeita Cláudia Martins Bastos e seu procurador, Dr. Peterson Gonçalves da Silva. Respeitando-se o princípio da ampla defesa, o requerente terá o prazo de 10 minutos com a partes, sendo 5 minutos para cada, nos termos do artigo 299, parágrafo 5º do regimento interno. A votação da prestação de contas será em um único turno, pois trata-se de um rito especial, e o regimento interno não prevê que a sua votação seja realizada em dois turnos. Para começarmos a ordem do dia, informo aos presentes no auditório da Câmara que, conforme disposto no artigo 307 do regimento interno, os senhores não poderão se manifestar durante os trabalhos. Ordem do dia. Convida a ex-prefeita Cláudia Martins Bastos e seu procurador, Dr. Peterson Gonçalves da Silva, que farão a defesa oral.
Pode fazer. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os presentes, o presidente da Casa de Leis, o senhor Tiago, a mesa diretora e demais vereadores, os presentes familiares também. A presente sessão, conforme já mencionado pelo presidente, é convocada na data de hoje, tem como objetivo a votação ou rejeição da prestação de contas do governo referente ao ano de 2016, no qual, à época dos fatos, atuava como prefeita do município a senhora Cláudia Martins Bastos. Cumpre informar que os presentes autos da referida prestação de contas só veio parar a essa Casa de Leis, tendo em vista um equívoco e um descuido com a entre a comunicação do Tribunal de Contas e a senhora Cláudia. O que motivou o Tribunal de Contas a encaminhar para essa Casa de Leis o parecer para aprovação. Ocorre que, para chegar até aqui, houve dois pilares fundamentais, referente ao descumprimento do limite legal relativo às contas com o pessoal do Poder Executivo Municipal e o descumprimento do mínimo constitucional na aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde. Esses dois pilares não merecem prosperar, tendo em vista aos fatos que serão explanados aqui nesse momento. Quanto ao descumprimento do limite legal relativo à despesa do pessoal do Poder Executivo Municipal, onde a mesma teria excedido o limite, não merece ser acolhida, uma vez que a prefeita, à época dos fatos, sempre atuou com muito zelo e preocupação com relação às contas que seriam apresentadas ao Tribunal de Contas. Não só durante o ano de 2016, como também durante todo o período eletivo em que ela presidiu essa casa. Como se não fosse o suficiente o fato dela sempre zelar por suas contas, observou-se grandes equívocos na análise técnica do Tribunal de Contas, o que é muito natural, porque trata-se de pessoas realizando esse serviço, pessoas e máquinas. O referido equívoco mencionado encontra-se na análise dos aportes atuariais, ou seja, expectativa de contribuição, o que somou o que deveria ser entendido como atuarial foi entendido como despesa pessoal, entendendo como aporte financeiro. Ocorre que esse aporte atuarial ele já estipulava uma prospecção para 20 anos, o que foi começado em 2012 e até 2016 já havia acumulado essa expectativa. Assim, assevera-se que, pelo fato de ter entrado como aporte financeiro, retirado o valor atuarial para pagamento de gastos com pensionistas e gastos inativos do regime próprio de previdência social, os aportes atuariais foram, consequentemente, conseguidos através de contribuição dos segurados, da compensação financeira de que trata o artigo 201, parágrafo 9º da Constituição, e das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade. Dando força ao mencionado, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 19, parágrafo único, inciso 6, assegura a dedução de tais despesas. Se não vejamos, artigo 19, para o fim do disposto no caput do 169 da Constituição, a despesa total com o pessoal em cada período de aprovação e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. Parágrafo 1º. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computados como despesa financeira os valores
dispendidos com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeado por recursos provenientes da arrecadação de contribuições do assegurado, da compensação financeira de que trata o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição, das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como superávit financeiro. Conforme mencionado, o recurso utilizado para computação de despesa financeira tratava-se de despesas atuariais, aportes atuariais. Fica, assim, demonstrado que, se tivesse o Tribunal de Contas corretamente observado e retirado o valor dispendido aos pensionistas e inativos, o percentual que menciona o Tribunal de Contas de 51,70 seria de exatamente 47,92%, ficando definitivamente dentro do percentual constitucional, conforme demonstrado e juntado aos autos os estudos técnicos de 2012 e 2016, conforme folha 142 e 287. Com relação ao descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em ações de serviço público de saúde, vem o parecer do Tribunal de Contas indicando que não teria atingido o percentual mínimo de 15% na área de saúde, exigido em lei, e sim o percentual de 14,70%, isso levando em consideração a tabela de apêndice e demonstrativo da receita, imposto líquido e das despesas próprias com as ações de servidores, o que ocorreu uma diferença de 0,30% do valor, ou seja, um valor insignificante e que os diversos tribunais do nosso do Estado e os tribunais nacionais entendem como insignificante, tendo, inclusive, vários julgados com relação a isso. Ocorre que tal evidência encontra-se com erro também com simples momento de adição, no qual o tribunal, ao somar multas e juros de mora da dívida ativa sobre o IPTU, multas e juros e mora da dívida ativa do Imposto sobre Serviço e multas de mora da dívida ativa sobre outros tributos, que traduzem os valores de R$ 9.323,45, R$ 67,77 e R$ 8.129,75, o Tribunal de Contas chegou a um montante de R$ 18.028,19, quando, na verdade, deveria chegar ao valor de R$ 17.520,97, totalizando uma diferença de R$ 507, o que manteria as contas dentro do parâmetro legal de 15%. Merece destaque que nesse momento, o fato de que as contas da unidade gestora Fundo Municipal de Saúde, exercício 2016, foram aprovadas sem ressalva pelo Tribunal de Contas no ano de 2017 e pelo Conselho Municipal de Saúde por unanimidade em 2 de março de 2017, demonstrando assim total regularidade da aplicação dos recursos na saúde municipal, conforme pode ser comprovado também as folhas 300 dos autos. Mostra-se também necessário evidenciar que, quanto ao valor da receita apurado pelo tribunal, que foi o valor de R$ 14.836.590,56, como demonstrado no apêndice E, sendo que o total de receita apurado pelo município foi o valor de R$ 14.806,414,30, demonstrando assim uma outra diferença na soma. Diferença essa de R$ 30.176,26, o que altera completamente a base de cálculo para percentual utilizado na saúde. A base de cálculo também do tribunal leva em consideração o valor de despesas não computados de R$ 2.509.183,04, o que não deve incidir sobre a base de cálculo, pois não saem dos cofres públicos, são verbas totalmente destinadas e com endereço correto. A receita a ser considerada
é de R$ 2.321.173,87, e não de R$ 2.181.144,97, dando uma diferença, novamente, do Tribunal de Contas para as contas prestadas no município de R$ 140.028,90, também comprovado as folhas 112 e 109, caso os nobres vereadores queiram verificar. Contribuindo para que não atingisse o percentual mínimo legal, o que já resta demonstrado que não ocorreu, esta municipalidade recebeu, em 8 de novembro de 2016, notícias de que haveria repatriação conforme as folhas 290 dos autos, que mencionam que os valores seriam divididos da seguinte forma. Seriam divididos um valor de 234,1 milhões, dividido entre os municípios do Estado do Espírito Santo, em dezembro de 2016, e uma segunda parcela no mesmo valor no mês de junho de 2017. Ocorre que podem ser verificados o valor atinente ao município foi depositado em sua integralidade no mês de dezembro de 2016, sendo a última e a maior parcela no dia 30, ou seja, no apagar da luz do corrente ano, não tendo a prefeita atual tempo hábil para qualquer designação desse valor que foi depositado das contas do município através da repatriação. Por todo aqui exposto, vou encerrar minha fala, porque já deve ter dado prazo de 5 minutos. Por todo aqui exposto, conforme restou comprovado e demonstrado que as prestações de contas da senhora Cláudia estão corretas, rogo aos nobres edis que levem em consideração a exposição dos fatos e as análises técnicas juntadas aos autos, votando pela aprovação da prestação de contas apresentada e rejeição do parecer prévio das contas, apesar do voto dos senhores ser discricionário e admitirem certa margem de liberdade, rogo que prezem pela justiça que deve devidamente ser consumada neste momento. Encerro assim as minhas palavras e passo, se possível, a palavra à ex-prefeita Cláudia. Senhor presidente, pode começar? Boa noite. Cumprimento o excelentíssimo presidente, senhor Tiago, através do qual cumprimento todos os demais vereadores, funcionários desta casa e público aqui presentes. Agradeço a oportunidade inicial de expressar claramente os fatos, resumidamente no tempo concedido, cujo objetivo fundamental é elucidar e esclarecer que não houve nenhum ato doloso de irregularidade que macule nossas contas nesse exercício de 2016. A política faz parte de nossas vidas. Com muito orgulho, sou servidora pública desde o ano de 2000 e estive agente político por um bom período. Faço questão de frisar, eu sou e eu estive, porque na vida pública, na política, a gente está de passagem, não é mesmo? Eleita vereadora em 2003, e logo em seguida, Deus e a população me concedeu a vitória no mais alto cargo municipal, em 2018 como prefeita e também em 2013. Faço questão de sempre destacar, sendo a primeira mulher eleita prefeita no município e também na região do Caparaó. Isso muito me honra. Jamais poderia deixar de ressaltar também o apoio da minha família para que pudesse disputar e exercer a função na vida pública. Foi um aprendizado, um crescimento pessoal e profissional. O sentimento que representa o momento é de gratidão. Gratidão pela confiança da população, gratidão pelo convívio com o maior número de pessoas,
Gratidão pela parceria com os colaboradores, que são os colegas funcionários, que são muito importantes para que façamos uma gestão eficiente. Enfim, muita gratidão pelos momentos vividos, dias de exaustão e também de comemoração por conquista para o município. Eu, como filha de Dores do Rio Preto, me enganjei no projeto proposto, que é cuidar da cidade, cuidar das pessoas. Importantes feitos para que todos possam confirmar. Podemos, graças a Deus, podemos andar na sede, nos distritos, na zona rural, que sempre tem uma obra lá da nossa gestão. Inclusive, quando o atual vereador Éder, né, eu tive o prazer de tê-lo como vice-prefeito. Não posso me perder, senão eu perco o prazo, né? Como reconhecimento, alguns títulos conquistados e as contas desde o exercício de 2009 a 2016, aprovadas pelo Tribunal de Contas e também por esta Casa de Leis. Foram 8 anos e hoje me apresento para falar das contas anual do prefeito, exercício 2016, porque a conta de gestão já foi aprovada do exercício 2016. Foi com surpresa que recebi a notícia que o Tribunal de Contas havia dado parecer prévio pela rejeição. O Tribunal de Contas, todos nós sabemos, trabalha com etapa de análise, questiona um ponto, contra-argumento e abre um leque de argumentação. Sempre foi assim. Primeiro é a citação, onde você tem que enviar a resposta por escrito. Segundo ato, vem a notificação, onde você faz a defesa oral. Foi o que eu fiz para essas contas no exercício de 2016, dessas contas que estão em pauta hoje. E os outros andamentos é a publicação, dando prazo para responder os 2 itens que o Tribunal de Contas questionou. Essa publicação foi feita através do Diário Oficial Online. Sinceramente, eu esperava ser informada via correio ou em mãos, porque nunca recebi uma notificação via online. Porque não é de costume, até os nobres vereadores devem concordar, que quem está fora do cargo político acompanhar diário oficial. Talvez o presidente Tiago, eu não sei se ele acompanha ou se tem a assessoria dele que acompanha e passa para ele. Então, quando a gente está no cargo de prefeito, tem as pessoas, tem assessoria que olha isso para você. E eu, como não estou, né, exercendo nenhum cargo político, sinceramente, não fiquei atenta ao Diário Oficial Online, aguardando que qualquer dúvida do tribunal eu receberia via correio ou presencial. Não é, já falei, tenho certeza que se tivesse apresentado justificativos em tempo hábil, teria sido sanado naquela Corte de Contas. Entretanto, por sua vez, peço gentilmente atenção para as argumentações aqui expressas que possibilitarão esclarecimentos e subsídios no julgamento das referidas contas. Oportuno frisar que não é fácil gerir um município neste país, e já é bem sabido que as dificuldades enfrentadas, desde ao equilíbrio financeiro até a estruturação técnica de seu corpo funcional, configuram um dos maiores desafios em se tratando de um município interiorano. Algo que, nestes 2 mandatos, procurei construir com muita solidez, estruturando o município com equipe qualificada e efetiva, equipando desde a saúde municipal à agricultura de nosso município. Não foi diferente quanto aos cuidados da parte técnica administrativa da gestão, que pode ser visualizada em nossas contas, sendo aprovadas com muita solidez pelo Tribunal de Contas e essa Casa de Leis, evidenciando, assim, o nosso compromisso e seriedade com a gestão. Ocorre, excelentíssimos vereadores, que como desafio dos 78 municípios capixabas, sempre há pontos a serem melhorados no processamento de dados e informações que envolvem os recursos públicos. E nessas minhas contas do exercício de 2016, foram averiguados supostos achados pela equipe técnica do Tribunal de Contas, que, por sua vez, não merecem prosperar. E, nesta oportunidade, peço licença para esclarecimentos que possibilitarão aferir que não houve qualquer dolo ou má-fé no decorrer da gestão. Muito pelo contrário, cumprindo a contento
todos os índices constitucionais. Deixamos o município com quase 7 milhões em caixas acumulado em superávites. Tem aqui os balancetes, onde temos recursos na saúde, no montante de 1.800.000 e pouco, e no restante das outras secretarias, das 5 milhões e pouco, nós deixamos esse montante, quase 7 milhões em caixa, acumulado em superávites. Nenhum endividamento foi deixado em nossos 8 anos de gestão. E, então, visualiza-se esses 2 pontos de achado que, por sua vez, merecem ser revistos e reconsiderados para que seja, assim, promovido à justiça. Senhor presidente, eu vou resumir para não ficar redundante, porque o doutor Pertson já falou dos itens que são técnicos e contábeis. Então, eu vou ler aqui. Eu trouxe aqui todos os documentos que comprovem, mas esse processo ficou nessa casa por mais ou menos 80 dias. Eu acho que todos vocês também já tomaram ciência, tomaram conhecimento, que eu cito algumas folhas aqui, né? Então, para não ficar tão redundante e tão demorado, né? Dos itens, refere-se o presente item acerca de indicação de descumprimento do limite de despesa com pessoal, alegando que o município chegou a 55,70% da receita corrente líquida durante o exercício de 2016. Pode-se observar que a alegação técnica não merece avançar, e em nenhum dos seus termos, pois alegou que o ente não considerou os repasses dos aportes financeiros, como o doutor Pertson já citou aqui, do atuarial. Então, eu vou pular essa parte, já vou fazer uma síntese, né? Por ato meramente interpretativo, o Tribunal de Contas considerou aporte atuarial como despesa da folha de pagamento, sendo que deveria considerar o aporte financeiro. Simples assim. O aporte atuarial é um repasse que o município faz e fica acumulado na conta do Instituto de Previdência, que é exatamente para cobrir o déficit com uma previsão para 30 anos. Então, esse é o aporte atuarial. E o aporte financeiro é para o equilíbrio mensal das contas, que também eu citei aqui, que está na folha 139. Então, o que o tribunal fez? Todos nós somos passíveis de erros, de interpretações e entendimentos. O Tribunal de Contas somou o aporte atuarial como índice da folha de pagamento, e não o aporte financeiro. Então, o nosso índice estava em 47, ele passou para 55, exatamente por uma interpretação do Tribunal de Contas. Nosso índice fechou em 47 no segundo semestre, sendo que todo mês o índice era conferido pela equipe técnica da prefeitura, e acredito que ainda seja assim. Quando o município atinge o índice de 51%, o tribunal já emite parecer de alerta, a Gazeta já está ali sempre, desculpa citar o nome aqui, a imprensa, né, já está sempre atenta para publicar, ajudar o município a ficar atento que ele está atingindo. E isso não ocorreu conosco, nós nunca recebemos um parecer, um sinal de alerta do Tribunal de Contas que estávamos sequer a 51%, muito menos a 55%. Isso, se fosse para considerar, desde 2012 a 2016, foi feito o mesmo tipo de aporte, e nem por isso o tribunal considerou como despesa na folha de pagamento. Se fosse assim, senhor presidente, era para ter rejeitado, entendido como descumprimento da lei de responsabilidade fiscal desde o exercício de 2013. Para cá, porque já tinha a lei do aporte 752 de 2012, já era para o aporte financeiro, então era para o nosso índice de folha de pagamento já ter superado isso. Então, está muito claro que foi uma interpretação do Tribunal de Contas nessa soma que ele fez. Porque nós chegamos aqui, em 2013, atingiu o índice de 51,92. Imagina o tribunal contando como aporte. Ia chegar em 60%. Então, se lá atrás o tribunal não considerou o aporte, por que em 2016 considerar? Então, está claro que foi uma interpretação. O outro item é que alegou que a equipe técnica do Tribunal de Contas, que o município não cumpriu com o limite constitucional para despesa com ações de saúde durante o exercício de 2016, chegando a um percentual de 14,70%, faltando apenas 0,30 décimos para atingir o índice exigido por 15%. É como se fosse uma nota na escola. Professor, eu precisava de 10, mas eu tirei 9,7.
né? Estou mais perto do 10 do que do 9, mas o tribunal não trabalha com arredondamento, né? Pois bem, a avaliarmos a situação, observa-se que o relatório Liquisal, que é a liquidação em saúde, que foi apresentado ao Tribunal de Contas, que está dentro daquele processo, o município, em relatório Ressal, que é a movimentação de gastos de saúde. Há uma indicação real de total de gastos que atingiu a percentagem de 15,68%, que também tenho ele aqui. Ele está na página 14 da defesa. Até novembro de 2016, nós estávamos com índice 15,68%, mês a mês sendo conferido. Há de ser avaliado ainda que o município possui um histórico de gasto com despesas na saúde na casa de 18%, 19% e até 31% das receitas. E que, inevitavelmente, no exercício de 2016, por um controle mais aguçado de despesas gerais em decorrência do fechamento do mandato, precisamos sempre ter mais cautela com o fechamento do mandato, exatamente por uma punição do Tribunal de Contas e da própria Câmara, culminou que no último mês, exatamente no último mês do mês de dezembro, onde nós estávamos com o nosso índice, né, em 15,66%, nós recebemos a repatriação, que é um dinheiro do imposto de renda, é um recurso do imposto de renda que estava retido e que o governo federal, a Amunis, estava batalhando junto aos municípios para que esse dinheiro viesse para os municípios. Estava previsto que chegaria uma parcela desse recurso em dezembro e a seguinte em julho de 2017, quer dizer, já não estaria nem no exercício no mandato que eu estava como gestora. Acontece que no dia 8, 9, 20, 29 e 30 de dezembro, chegou um montante de quase 1,5 milhão. E é impossível um gestor, né, gerenciar esse recurso em tão curto espaço de tempo e principalmente em fechamento de mandato. Então, o que ocorreu? Com a chegada desse montante na prefeitura, e o último repasse no dia 30 de dezembro, no valor de 456 mil. Foi 315, 263, 231, 211 e 456 mil. É impossível se licitar. Só este último valor já deu a diferença no índice da saúde. Tá, só mais um minuto, mas já terminei. Então, como eu já falei, é impossível gerenciar esse momento em curto espaço de tempo. E comento ainda que as contas da unidade gestora do Fundo Municipal de Saúde, do exercício de 2016, foram aprovadas sem ressalvas, conforme acordo do Tribunal de Contas e também pelo Conselho Municipal de Saúde e homologada pelo atual gestor em 2017. Então, se a saúde foi aprovada, como que da gestão da prefeita não foi aprovada da saúde, sendo que são os mesmos índices? Isso também está dentro do processo, sabe, senhor presidente? Está muito claro, senhora vereadora e senhores vereadores, que os pontos controversos do Tribunal de Contas não devem ser considerados uma vez esclarecidos e comprovados. Encerro minhas falas com um texto bíblico, que eu acho que cabe muito ao momento, que é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5,6. Muito obrigada a todos pela atenção e conto mesmo com a compreensão, com a avaliação de vocês que estão aqui, né, cumprindo o mandato de vocês do Legislativo com seriedade e competência. Muito obrigada e boa noite. Discussão e votação da prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2016, da ex-prefeita Cláudia Martins Bastos. Nesse momento, cada vereador vai ter 10 minutos para fazer a discussão que os senhores acham. Um dos novos colegas para iniciar a discussão, vereador Éder? Pode. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vocês aqui presentes, uma boa noite a todos, a quem nos acompanha online. Quero aqui cumprimentar a ex-prefeita Cláudia, né, seu assessor Peterson, o ex-prefeito Carlomão, com sua esposa, o ex-vereador Gilmar, atual secretário de Agricultura,
o vereador de Caiana, Marinaldo, o vereador de Una, Saloto, e todos mais presentes, desejar a todos uma boa noite. Por força da Constituição Federal, Constituição do Estado do Espírito Santo e Lei Orgânica do Município de Ouro do Rio Preto, veio a presente Casa de Leis para processamento e julgamento das contas da ex-prefeita municipal, Cláudia Martins Bastos, do exercício 2016, após parecer prévio do Tribunal de Contas e outros documentos do egrégio tribunal. Extrai do parecer prévio a recomendação pela rejeição das contas ante a manutenção das seguintes irregularidades. Descumprimento do limite legal relativo à despesa com pessoal e descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em ações de serviço público de saúde. Em despacho exarado pelo presidente desta Casa de Leis, foi determinada a notificação da ex-prefeita para querendo apresentar defesa prévia no prazo normal. Por sua vez, a ex-prefeita apresentou suas argumentações e juntou documentos, como também fez a defesa oral aqui hoje. Posteriormente, foi encaminhado ao setor contábil para emissão de parecer sobre a defesa prévia das contas do exercício 2016, o qual disse que não seria sua atribuição e que seria matéria de contador do Executivo Municipal. Em ato contínuo, o contador do município foi convocado para prestar esclarecimento perante a Comissão de Finanças, momento em que foi ouvido em conjunto com a Comissão de Justiça. Por fim, a Comissão de Finanças emitiu o relatório final encaminhando ao plenário o procedimento para julgamento. Sendo então designada a data 10/12 para o julgamento das contas. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito das contas da ex-prefeita, deixo consignado que o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa. Neste contexto, para o julgamento das contas da ex-prefeita, deve ser levado em conta não apenas o parecer prévio do Tribunal de Contas, mas toda a vida da ex-prefeita à frente do Executivo Municipal. Período em que a ex-prefeita sempre pautou pelo cumprimento das normas constitucionais e infraconstitucionais, em especial aos limites definidos pela investimentos em saúde e educação, bem como aqueles definidos para gasto com pessoal. Especificamente, com relação ao mérito das contas em que o Tribunal de Contas recomendou a rejeição, termos que não deve ser acolhido por esta Casa de Leis, tendo em vista os seguintes motivos. Já foi relatado aqui pelo procurador e pela ex-prefeita, mas eu vou ler alguma coisa a mais. O primeiro ponto apresentado no parecer prévio pela rejeição foi que a ex-prefeita teria descumprido o limite legal relativo às despesas com o pessoal do Poder Executivo Municipal. Pois bem, segundo o parecer prévio, a ex-prefeita teria ultrapassado o limite que é de 54%, atingindo o percentual de 55,7% da receita corrente líquida, que é superior ao limite de 54%. Neste compasso, ao avaliar a situação, verifico que realmente houve um equívoco na análise técnica do Tribunal de Contas, em seu parecer prévio, bem como pela área técnica. Equívoco pelo simples fato de que foram tomados aportes atuariais repassados ao regime próprio de previdência, ou seja, ao Instituto de Previdência, como somatório para despesa de pessoal, verba que possui um aporte atuarial e não financeiro. Quando é o caso de ser financeiro, passa a fazer parte da despesa de pessoal. Ressaltando que recentemente essa Casa de Leis votou um projeto de lei onde o Executivo pediu esse repasse atuarial ao Instituto de Previdência. Coisa rotineira que acontece sempre, como já foi falado aqui pela ex-prefeita, para a manutenção do déficit financeiro do Instituto. Os documentos apresentados pela defesa da ex-prefeita deixam claro com relação ao aporte financeiro, tendo como base estudo atuarial do exercício de 2012 e exercício de 2016. Demonstra claramente que o repasse ao regime próprio de previdência se refere a aportes atuariais e não financeiros. Diante dos esclarecimentos e documentações apresentadas pela defesa, pode-se observar que o gasto real com despesa de pessoal gira em torno de 47,92%, ficando evidenciado o erro pelo Tribunal de Contas em sua análise. Vale equacionar ainda que o artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal
assegura a dedução das despesas com pagamento de nativos e pensionistas do regime de previdência, custeado com seus recursos, conforme podemos extrair do artigo 19 da Lei Complementar 101. Não vou ler tudo, só a parte dela. Na verificação do atendimento aos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas, não serão computados com inativos, ainda que por intermédio do fundo específico custeado por recursos provenientes de arrecadação de contribuição de segurado, da compensação financeira de que trata o parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição Federal, das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto de alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro. Peço devida vênia para trazer à baila entendimento do egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais na consulta 86.2594 com a seguinte emenda: aporte de valores, classificação de despesa, codificação, não inclusão dos aportes no demonstrativo da despesa com pessoal. Os aportes de valores pelo município para cobertura de insuficiência financeira não compõem o cálculo do limite legal de gasto com o pessoal. Isso foi um parecer do Tribunal de Contas de Minas. É o que vê no comunicado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os aportes a título de interferência financeira sem execução orçamentária, realizada pelo ente federativo para cobertura de insuficiência financeira em seus regimes próprios de previdência, independente de haver ou não a segregação da massa dos segurados, não são considerados de despesa com o pessoal para fins de verificação no atendimento dos limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, deixou bem claro aqui que o Tribunal de Contas errou em calcular que os aportes repassados ao Instituto de Previdência fossem despesa de pessoal. O segundo... Só uma parte? Pois não. Só para deixar bem claro, a gente também... Nós tivemos, eu fui no Tribunal de Contas. Eu acredito, assim, eu não concordo fazer a comparação do Tribunal de Contas de São Paulo, Minas, com o Espírito Santo. São estados independentes. Então, eu tive lá, foi mencionado isso a um dos funcionários do Tribunal de Contas. Ele falou que esse parecer, comparando parecer do Tribunal de Contas de São Paulo, não se aplica ao Espírito Santo. É diferente. Então, só essa finalzinha aí que eu não concordo, aparteando, não é a sua discussão, mas a gente pode apartear, mas é É válida a parte, o vereador, o presidente. Nós também tivemos no Tribunal de Contas, se eu me errar algum vereador que esteve lá presente, foi eu, a vereadora Cida, o vereador Eclaí, o vereador Marlon, o vereador Bruno, fazer uma consulta ao Tribunal de Contas sobre o parecer prévio do tribunal. Ficou bem claro com a senhora Lenita, que nos atendeu, que o aporte, quando é atuarial, não faz parte da despesa de pessoal, e sim o aporte financeiro. Os outros 4 vereadores que estão aqui presentes podem confirmar isso nas palavras deles, que estiver lá presente junto com a gente. Então ficou claro que eles calcularam o aporte como despesa do pessoal, e não é, porque o aporte era atuarial, não financeiro. O segundo ponto apontado pelo parecer prévio foi o descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em ação e serviços públicos de saúde. O presente indicativo de irregularidade consiste em que os investimentos direcionados na área de saúde municipal do Rio Preto têm atingido o percentual de 14,7% e, portanto, inferior ao mínimo 15 estabelecido pelo artigo 77, inciso 3º, incluído pela emenda constitucional 29/2000. Importante observar que realmente há uma discrepância na análise decorrente dos erros na confecção do referido apêndice. E isso porque os valores considerados como despesa com saúde utilizaram-se um montante de liquidação de 3.994.000, arredondando, sendo que o valor liquidado com saúde do período atingiu 4.830.356, comprovadamente em todos os relatórios contábeis do exercício. Então, vocês verem aí, para 3.900.000 para 4.830, só aí foi quase 1 milhão, para 900 e poucos mil que foi aplicado a mais na saúde que o Tribunal de Contas não computou.
Ademais, pelos balancetes da despesa anexada pela defesa, aponta que o valor real liquidado, incluído-se a unidade gestora, Fundo de Saúde, durante o exercício 2016, a aplicação de 15,68 na área de saúde. Posto isto, voto no sentido de afastar as irregularidades apontadas no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Solicito aos nobres colegas vereadores que aprovem as contas da ex-prefeita Cláudia Basso, referente ao exercício de 2006, pelos autos que se encontram nessa casa, todos aqueles que acompanharam, leram prontamente, de ponta a ponta, verifica-se que não teve irregularidades, não teve fraude, não teve maculação nas contas. Então, peço aos nobres colegas que votem contra o parecer do Tribunal de Contas e que sejam aprovadas as contas da ex-prefeita. Senhor presidente, se alguém quiser fazer alguma parte, a mais. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado a todos vocês que estão aqui, né, e que compareçam sempre. Essa casa, nós somos representantes do povo e vocês devem saber o que o vereador está aqui fazendo. Obrigado a todos. Sandro, pode, se quiser usar da sua cadeira ou usar, pode ficar à vontade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite a todos que acompanham os nossos trabalhos nessa sessão extraordinária. E a todos 83 online também no Facebook. A senhora prefeita também, ex-prefeita, né? Cláudia Bastos. É muito bom, como disse o nobre vereador Éder, ver a casa cheia, mas o dia a dia e o andamento dessa casa tem que ser acompanhado. Antes de falar, eu quero falar uma coisa que é muito importante. Antes da nossa entrada aqui nessa casa, existiam sessões itinerantes. Então as pessoas só iam naquela comunidade naquele dia de sessão, onde tinha um tema, né, aí o presidente deixava um tema específico e as pessoas iam, mas não acompanhavam os trabalhos de fato que vem sendo feito dentro da casa. Então, é assim que é o meu raciocínio hoje aqui, diante disso, acompanhando, sim, os quatro últimos pareceres do Tribunal de Contas, aonde se extrapolou dentro da LDO, dentro da lei, já falei isso aqui na votação da conta anterior, né, que se chegasse uma orientação do tribunal, todos têm direito de se defender. Eu mesmo, quando estive presidente no primeiro biênio, o tribunal entendeu que eu deveria receber uma multa e depois eu fiz o agravo regimental. Essa multa foi retirada, né, porque os prazos foram cumpridos, né, era um processo de tomada de contas que a gente fez dentro das orientações do tribunal, né, e o tribunal acatou, sim, as minhas justificativas. O que ocorre é o fato que não foi falado em nenhuma das falas ali, esse percentual que é autorizado por essa Casa de Leis, aonde o prefeito pode fazer mobilidade dentro das pastas. Então, nada novo, para os senhores vereadores aqui que eu já falei sobre esse assunto, ocorreu 2013, 14, 15 e 16, sem mandar para essa casa, como o Éder falou, o atual prefeito já pediu um percentual para aumentar, para que a gente possa fazer o acompanhamento de fato do que é mobilizado do recurso público. Afinal, essa é a função dos vereadores, é acompanhar os gastos públicos, né? Então, assim, com certeza, a gente sabe que a senhora ex-prefeita Cláudia Bastos fez uma administração razoável, boa, né? A gente também espera que a atual administração feche seu trabalho dessa forma também, com administração razoável e boa, né? E esperamos também que o que vier na frente, como ela mesma disse aqui, a gente está político, a gente não vai ficar político a vida inteira. E isso é uma frase para uma boa reflexão, né? Vários candidatos políticos esperaram o seu momento, tiveram, né, algum momento impedido de ser candidato, depois retornaram, e isso também é salutar para a sociedade, vir candidatos novos, mas o meu voto não é nesse sentido, estou fazendo um comentário. O meu voto é um voto no sentido da corporação Câmara de Vereadores. Eu falei isso aqui, se eu estivesse votando diferente, poderia estar sendo incoerente com tudo que eu acompanho aqui nessa casa de alguns anos. Então,
dentro dessa não observância, não é de 2016, é de 2015, 14, 13, os senhores sabem disso, dos nossos estudos, a comissão da casa, que não veio, e sim o percentual que deveria vir para cá. Nesse sentido, é meu voto, senhor presidente. E a questão da briga ao tribunal, se ele está certo ou está errado, fica difícil para a gente, vereador, alcançar isso aí, porque a gente não tem conhecimento, né, técnico para esse sentido, né, porque é uma questão interpretativa. Mas, assim, então, nesse sentido, eu vou votar com o parecer do Tribunal de Contas, né, pela instituição Câmara. Não é um voto político, estou comentando aqui, defendendo a instituição Câmara de Vereadores, que tem que existir e observar esses fatores de valores, né, que tem que ser passado para o vereador fazer o seu acompanhamento. Eu tenho na minha gaveta aqui o acompanhamento dos atuais valores que passam pelas pastas para não extrapolar a lei de diretrizes orçamentárias, que é uma coisa séria, né, uma coisa séria, quanto que se é gasto em cada pasta. Então, nesse sentido, é o meu voto, já deixo aqui meu voto, né, registrado, e as minhas falas agradeço a todos, a presença de todos, que todos possam vir e acompanhar os nossos trabalhos no dia a dia da Câmara. Boa noite, muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, aqui presente, o ex-prefeito Carlomã, a ex-prefeita Cláudia, que veio explanar aqui hoje. Gostaria de parabenizar também a todos que participaram das eleições do Conselho Tutelar desse último domingo, e a todos aqui presentes, e quem estão nos assistindo online. Essa questão do remanejamento, que já foi discutido algumas vezes, né? E o Tribunal de Contas afastou essa irregularidade. Então, acho que não é nem o caso aqui hoje essa questão do remanejamento, porque o que está se discutindo na realidade foi o que o Tribunal de Contas emitiu o parecer prévio de recomendação de rejeição aqui hoje nessa casa. Então, acho que essa questão de remanejamento já foi discutido em outras ocasiões, não é o que é para ser discutido hoje. E devidamente, a notificação da senhora Cláudia apresentou a defesa com diversas irregularidades do parecer prévio do Tribunal de Contas para esta casa. Encaminhando a nossa Comissão de Finanças, né, que eu participo, sou presidente da Comissão de Finanças, desta Casa de Leis, na forma legal e regimental, emitiu o relatório submetendo a apreciação e julgamento pelo plenário. Então, nós avaliamos, ficou aí 80 dias, né, demos uma boa avaliada nessa questão, né, e, inicialmente, destaco que muito se ouve em falar que o voto de hoje do vereador, em processo de julgamento das contas, possui caráter político, o que eu não posso concordar com isso. Literalmente, eu não concordo com essa questão, que é voto político aqui hoje. O que não pode, pois cabe à Câmara Municipal decidir pelas contas do exercício do chefe do Poder Executivo. Então, uma coisa séria que nós temos que avaliar para estar votando. E, portanto, o voto de cada vereador reveste a necessidade de fundamentação no julgamento realizado pelo Poder Legislativo sobre as contas do chefe do Executivo. E a questão das irregularidades, que são duas irregularidades, né? Já foi bem falado aqui, acho que vai ter várias coisas que vão ser bem repetitivas aqui hoje, sobre o descumprimento dos limites legais relativo às despesas com o pessoal do Poder Executivo Municipal, né, que, segundo o Tribunal de Contas, ultrapassou 54%, foi 55,70%. Como foi asseverado, né, na defesa perante esta casa, foi computado, como falado aqui, foi muito bem falado, a respeito do déficit atuarial. Ou seja, quando são realizados aportes pelo Poder Executivo para a cobertura do déficit atuarial do regime próprio da Previdência do Servidor, o RPPS. Portanto, eu entendo que não poderia ter sido computado esses valores atuariais.
esses aportes na realidade, como gasto financeiro pelo Tribunal de Contas, que uma vez afastadas atingiria na casa dos 47,92%, como já foi dito aqui hoje nessa Casa de Leis. Se eu não me engano, foi até pelo o doutor aqui a ex-prefeita Cláudia e o vereador Éder. Eu estou na página 139, para essas vossas excelências que não viram. Não ultrapassando os limites dos 54%, né? 47,92%. E só para falar com vocês que esses aportes atuariais nunca foram computados desde 2012. E foram agora justamente em 2016. E foram feitas as mesmas coisas, as mesmas prestações de contas que estavam sendo feitas esses anos todos aí para trás, né? Então eu não consigo entender, né, porque foram computados logo nesse último ano esses aportes atuariais. Isso não dá para a gente entender, porque sempre foi feito, nunca foi computado esses aportes atuariais. E dessa vez foi o último ano que foi computado. Então eu tenho até um pouco de desconfiança a respeito. Para mim, regularmente. Já a respeito das irregularidades, né? Vamos falar talvez aqui, porque eu acredito que vão até falar, você é da saúde e não atingiu o limite mínimo da saúde. Vão falar comigo aqui que eles julgam essa questão que eu sou vereador da saúde, mas na realidade eu sou vereador do município, de todas as áreas. Sobre o descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos de ações do Serviço Público da Saúde. A gente sabe que a Constituição Federal, né, tem que gastar no mínimo 15% com a saúde. E de acordo com o Tribunal de Contas foi gastado 14,70%, coisa mínima. Analisando todos os apostilados, percebe-se claramente que o Tribunal de Contas, ao somar as multas e juros de mora da dívida ativa sobre o IPTU, INSS e outros tributos, se deu um somatório de 18.028,19 centavos. Pois, conferindo esse somatório, deu um valor de 17.520,97. Se vocês quiserem, pode até olhar aí, somar, que está dando esse valor. Isso aqui é só para mostrar que o Tribunal de Contas também erra. Uma simples somatória. Como nós erramos, como essa casa pode errar, como o prefeito pode errar, como qualquer pessoa pode errar. O único que não erra é Deus. Verifiquei ainda que o município recebeu, como foi falado aí, né, em dezembro, né, uma transferência de repatriação que foram inseridas na prestação de contas, impactando a meta fiscal e orçamentária do ano 2016. Só dia 29 e 30, não vou nem pegar os outros dias, não. Só dia 29 foi 201.390,94 centavos, são 201 mil. E dia 30, 456.280,58 no dia 30. Como é que você vai fazer alguma coisa com esse dinheiro no último dia do ano, praticamente? Tem como para fazer alguma coisa? Aí vossas excelências podem virar e perguntar, mas já sabia que havia esse dinheiro? Mas segundo informações da Confederação Nacional dos Municípios, seria acreditada uma parte dessa repatriação em julho de 2017. Tenho aqui comprovado, se vossas excelências quiserem ver, tenho aqui comprovado em minhas mãos essa questão que seria repatriado, se eu não me engano, a metade. Né? Ressalta ainda que consta no caderno processual que o município vinha cumprindo com o percentual de mais de 15% dos gastos com a saúde até novembro de 2016. Mas essa repatriação entrou e acabou acontecendo o que aconteceu, que eu não concordo plenamente. Além do mais, destaco, como foi dito aqui, que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde
a prestação de conta. Então estava tudo certo. Tem aqui também em minhas mãos, assinado pela presidente, homologado pelo atual prefeito municipal de Dores do Rio Preto hoje. E não posso deixar de mencionar ainda que durante os anos em que a senhora Cláudia Martins Bastos esteve frente do Poder Executivo, sempre foram investidos percentuais superiores a 15%. Eu já fui presidente do Conselho, sempre aprovei a 15%, né, que é definido na Constituição Federal. O mínimo que eu vi, fiz o levantamento, solicitei o levantamento, o mínimo que eu vi aqui nesses 8 anos, ela investiu, o mínimo, 18,26%. E já chegou a investir 31,63%. E o mínimo é 15%, mais do que o dobro. E agora 2016, veio abaixo de 15%. Aí eu falo com vossas senhores aí, que nós não cometemos nenhuma injustiça nessa Casa de Leis, nesses 8 anos, que a prefeita Cláudia esteve aqui. E nós sabemos o comprometimento dela com esse município, sempre zelando por esse município. E tenho certeza que se não houvesse essa mudança de não notificar e apenas publicar no site do Tribunal de Contas, a ex-prefeita Cláudia não estivesse perdido os prazos de defesa e suas contas seriam aprovadas, com certeza, com ressalva. Então peço aos senhores que votem contra o Tribunal de Contas. Sabemos que é um poder maior que está lá em cima, mas está em nossas mãos. Não podemos cometer nenhuma injustiça com ninguém nesta Casa de Leis. Obrigado. Tem mais a falar? Senhor presidente, boa noite. Boa noite à mesa diretora, aos colegas vereadores aqui presentes, todos vocês que estão aqui presentes, a todos que estão nos ouvindo. Quero começar a dizer que bom que todos vocês vieram, para não ficar aqui nenhuma sombra de dúvida sobre essa prestação de conta. Eu entendo que ali naquela tribuna foi falado que não foi feito a notificação esse tempo. Eu desconheço muito, quero comunicar aos colegas, eu desconheço muito a esse tempo de um mandato de 4 anos, acaba-se o mandato, vira as costas e acha que está tudo bem. Isso não me convenceu. Eu chegar aqui hoje e falar que o Tribunal de Contas errou, eu acho muito difícil, gente. Nós somos leigos. Eu, vereador, sou leigo no assunto. Para chegar aqui e levantar uma questão dessa e falar que eles erraram, baseado em quê? Aqui não tem fatos, não. Aqui tem números. É isso que eu estou vendo aqui hoje. Tem números. Quem sou eu para chegar aqui agora e puxar essa responsabilidade e falar que eles errou? Todos aqui nessa casa sempre votou com o Tribunal de Contas, baseado no Tribunal de Contas. Em cima de que, hoje, 14,70. Quanto que faltou? É o mínimo 15%. Então, é o dever do vereador fiscalizar, legislar, de estar aqui, fazer honra ao mandato dele, de como vereador. Então, lá atrás, no início do mandato, diante dessa bandeira que está aqui presente, a gente juramos, vamos dizer assim, a fidelidade. E agora, chegar aqui, eu vou fechar os olhos, fingir que nada aconteceu? Não. Quem conhece o meu caráter, eu não vou aceitar isso. É um direito que assiste esse povo que está aqui presente. Esse direito que assiste eles.
O salário que esse povo me paga é para isso aqui, para fiscalizar. É meu dever estar fazendo isso hoje. E agora simplesmente eu vou chegar na rua, vou resumir para as pessoas que está errado. Hoje, se faz presente ali minha esposa. Minha família resume em 2 filhos, uma nora e uma neta. É isso que eu tenho que passar para eles amanhã. Que eu cheguei aqui e fiz nessa casa de leis com honra meu mandato. Então, gente, esse número eu não vou aceitar. Que chegou aqui também 55,70. O mínimo era 54. O mínimo era 54. Esses números eu já disse. Aqui está escrito. Todos vocês foram no Tribunal de Contas e não veio nenhuma solução que convencesse. Chamamos aqui, como o vereador Bruno disse ali, contador, estudamos todas as formas de não dar aqui hoje um voto político. De maneira alguma eu estou dando um voto político. Vou dar um voto com minha consciência. Então é dever meu de dar um voto com consciência. Nessa altura aqui, eu acho que não cabe um voto político. Tenho todos os motivos para dar um voto político, mas não vou dar. Gostaria de dar uma parte, colega, no final? Sim, vereadora. Obrigada. Posso falar? Lógico. Sim. Boa noite a todos que estão presentes. Sejam bem-vindos. Nobre colega, o senhor fazendo parte da Comissão de Finanças, o senhor pegou uma calculadora e calculou esse percentual? Aqui na diferença de 18 para 17? Porque a parte de finanças mexe com dinheiro, com cálculos, e esse processo não chegou na parte de justiça, porque não caminha a nós, vai direto ao setor de finanças. O senhor afirma que esse cálculo do Tribunal de Contas que está aqui não está errado? Passando pela Comissão de Finanças. O senhor afirma para mim que isso não está errado? Que o Tribunal de Contas não errou? Vereadora, aqui nessa Casa de Lei, Vossa Excelência bateu várias vezes no peito, várias vezes, que não ia aceitar que esse povo que está aqui presente, que tirasse sim o direito deles. Não. Que tirasse sim o direito deles. Agora a Vossa Excelência vem falar que os números do Tribunal de Contas está errado. Está errado. Vossa Excelência não veio de lá convencida com isso. Não veio convencida. Não veio convencida. Agora chegar aqui hoje e fazer essa população entender que está errado? Uma partezinha, vereador. Sim, vereador. Nessa questão do Tribunal de Contas, está aí nos autos do processo, qualquer um pode pegar uma calculadora e ir lá na página lá e somar, que vai ver que o erro está claro e clássico ali. É uma continha de somar de 3 casas de somar. E está errado o Tribunal de Contas ali. Mostra para qualquer um de vocês. Se quiserem pegar os autos aqui agora, põe na telão ali e mostra que o Tribunal de Contas está errado. E quanto à parte do cálculo atuarial, os vereadores que tiveram presente comigo no Tribunal de Contas estão claro. É o vereador Marlon, a vereadora Cida, o vereador Eclaí, o vereador Branco. Citei o nome da senhora que nos atendeu. Lenita deixou bem claro que o aporte atuarial não faz parte do cálculo da despesa com o pessoal. E o aporte financeiro, sim. E, no caso, é aporte atuarial que era ali. Então, senhor vereador, o senhor desculpa, mas ali é uma conta fácil de fazer, qualquer um ver que está errado o cálculo do Tribunal de Contas. Obrigado pela parte. Sim, vereador. Temos contador do município, temos aqui nessa Casa de Leis. Fizemos reunião com eles várias vezes, até eles têm dúvida. Justifica com outra coisa,
Sempre justifica com outra coisa. Nunca vai chegar aqui e falar assim, eu errei aqui. Vossa Excelência sabe que aqui nessa Casa de Leis, várias vezes, foi aprovado outras contas. E sim, sempre com ressalva. Aonde será que está o erro? Quanto tempo esse erro vem? Quanto tempo esse erro vem? Sempre com ressalva. Nós aprovamos aqui, várias vezes, essas contas, sempre com ressalva. Vereador Sandro mesmo citou aqui em outras vezes. Se vier outra irregularidade, eu não vou aceitar. Então, fica aqui a minha indignidade sobre isso. A opinião, eu tenho a minha opinião como vereador, cabe a alguns aceitar ou não. Tenho consciência que vou fazer a coisa certa com o meu voto. Às vezes algumas pessoas podem achar que aqui é um voto político, mas não é. Então é dever e direito de cada um de votar como ele achar que pensa. E estou aberto ao diálogo. Daqui a pouco está acabando a sessão. Estou aberto ao diálogo na rua. Se quiser tirar alguma dúvida, encerra minhas falas, senhor presidente. Eu acho que eu vou para a tribuna. Obrigada. Eu ia falar na mesa, né? Mas preferi a tribuna. Boa noite, senhor presidente, ao secretário, aos nobres colegas, ao ex-prefeito Carlomã e sua esposa, a ex-prefeita Cláudia, o secretário Gilmar, vereador Marinaldo, a ex-secretária Viviane. Se eu estou esquecendo de alguém, me desculpa. Em nome deles, cumprimento a todos vocês que estão aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Fala muita coisa aqui que muitos não compreendem. Você entendeu? Não é que eu estou chamando as pessoas de sem conhecimento, nem nada. Por quê? Porque isso, até eu, tem hora que me surpreendo com certas palavras que estão aqui, que as pessoas acabam se perdendo. Então, eu vou para o mais justo. O popular brasileiro. O que acontece? Ex-prefeita Cláudia, a Secretaria de Saúde, até então, contas aprovadas. Quando chega na conta dela, por causa de um dinheiro que recebeu no final do ano, foi calculado. Sendo que ela teria o quê? Chegou no dia 30, como que ela ia gastar isso? Não poderia. Ficou para a administração, que está agora, gastar esse dinheiro. Por que fazer o cálculo na conta dela? Não concordo. Se ficou para o próximo gastar, como que vai descontar na área dela? Agora, como dizem o nobre colega, que admira muito, porque todas as contas veio com ressalva e eu acompanho o Tribunal de Contas. Acompanho o Tribunal de Contas, Deus que ele esteja correto. Porque se ele estiver correto, vou acompanhar. Por quê? Eles estudaram, eles têm especialidade da área, eu não tenho. Eu tenho um técnico em radiologia. Mas eu vi que está errado, procurei, fomos ao Tribunal de Contas, para mim, eu, Marlo, Eclaí, Éder, Bruno, para termos conhecimento, para poder debater hoje. Porque não adianta eu pegar um processo, chegar... Doutor, o que eu tenho que assinar? Ah, doutor, está tudo certo? Não, você tem que abrir, você tem que ler, se você não sabe, você vai atrás, você vai ter conhecimento. Não é vergonha você pedir ajuda. Muitas vezes eu já pedi ajuda a anteriores políticos. Está acontecendo isso, como é que está isso? Não tenho vergonha. A vida da gente é uma escola, a gente tem que aprender. Agora eu não vou ser, como dizem, me admira muito você, vereadora, sempre Tribunal de Contas. Se ele estiver correto, sou favorável a ele. Se ele não tiver, sou contra ele sim. Por que eu vou ser favorável? Para acompanhar o Tribunal de Contas se ele está errado. Gente, é injusto você punir uma pessoa e sendo que você está claro, está muito claro que tem erro. Agora você vai punir uma pessoa e sendo que o tribunal está errado e você vai deitar no seu travesseiro e vai dormir sossegadamente, pensar, poxa, não, estou feliz, votei de acordo com o Tribunal de Contas. Mas se o Tribunal de Contas está errado, qualquer pessoa leiga no assunto pode pegar o cálculo e fazer esse cálculo.
Não é Cida que está falando porque é vereadora, foi do lado da prefeita. Não, gente. É conta básica, é conta simples. É conta de somar. Você entendeu? Agora vai lá, igual nós tivemos lá. Ela falou assim, gente, isso aqui é a parte contável. Foi a parte técnica nossa. Só que, como se diz, a Cláudia não fez a defesa no tempo cabível. Agora vocês acham justo punir? Para ficar bonito? Não, punir ela. Que bonito. Gente, isso é injusto. Se tivesse errado, eu seria a primeira a estar aqui, Cláudia. Você entendeu? Porque eu estou aqui representando o povo, como você está aqui se defendendo hoje. Porque se você tivesse errado, você não ia ter cara de vir cá defender o seu nome, você entendeu? Então eu acho isso muito injusto com ela. Eu acho muito injusto pelos 8 anos de mandato que nós tivemos na cidade, maravilhosa, você entendeu? Saúde nota 10. Agora é muito fácil vir cá bater no peito. Pegar uma prefeitura com 7 milhões em caixa, administrar. É muito fácil, gente. Quando está tudo organizado, você só dá continuidade naquilo. Eu sei que nem Deus agradou a todos. Não vai ser nós, simples mortais, que vamos agradar. Mas é injustiça. Eu estou aqui, eu defendo a causa, sou contra o Tribunal de Contas, sim, pelo erro que ele fez. Aconselho você até entrar com uma denúncia, né, recorrer, né, pegar um advogado aí, junto com, né, o nosso amigo ali, ou quem você quiser, para defender o seu nome, sim. Erraram. E erraram feio. Por quê? Não sei. Se eles tivessem mandado com ressalva, tudo bem, né? Que seria uma notificação, um comunicado. Mas não. Porque, gente, olha os percentuais anteriores. Na educação, na saúde, com o pessoal. Tudo correto. Na saúde gastou bem além do que eu era permitido. Por que ela ia fazer isso no final? Isso, gente, isso é cálculo. 14,7 para 15. Um erro que teve aqui no percentual. Agora a pessoa vem cá e fica assim. Se a próxima vir com ressalva, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, vão acordar para a vida. Depois fala que querem uma política diferente. Não, vamos mudar isso aí. Se está errado, está errado. Se está certo, está certo. Porque se você tivesse errado, como se diz assim, mais, teria uma multa, alguma coisa. Não veio nada. Só veio para rejeição das contas. Uma parte, vereadora. Sim. E sem contar que pode vir mais contas com ressalva, né? Essa é a última da Cláudia 2016. Pode vir mais para frente aí contas com ressalvas aí. Eu quero ver o que vai ser dito nesse plenário quando chegar uma dessas contas com ressalva. Eis a questão, né? O mundo dá volta, né? Como se diz, gosto pra cima não que cai na testa, né? Essa é a lei da vida nossa. Então, gente, fica aqui o meu apelo para uma pessoa que não está errado. O Tribunal de Contas errou. Quem quiser depois ver, está aqui nas nossas mãos os cálculos de matemática. Vereadora, uma parte. Sim. Vereador Bruno citou se em outras prestações de conta vem irregularidade. Não sei se vai ser a chance da gente de estar aqui aonde estão sentados hoje, para administrar e comandar um mandato que está sendo feito hoje. Pelo que eu senti, é isso que ele quis dizer. E se tiver alguma irregularidade, tenho certeza que ele vai estar ouvindo. Farei justo. Não é porque hoje eu sou do lado de atual gestão que eu vou apoiar os números que tiver errado, não. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Não é porque hoje é uma conta, amanhã pode ser outra, que nós vamos passar a mão na cabeça, jamais. Quem errar, vai pagar o preço dele. Se o atual gestor, se as contas dele no dia da manhã vir e tiver falha, sim, vai pagar o preço. Obrigado pela parte, vereadora. Sim. Por isso que eu acho injusto, nobre colega, porque os erros estão claros. Você entendeu? Isso que eu acho injusto. Porque se tivesse errado, tivesse certeza que estava errado, se eu não tivesse visto esses erros, eu seria a primeira a votar. Você entendeu? Porque eu estou aqui de acordo com a população, estou representando a população. Mas agora eu acho injusto votar numa coisa
porque eu não dou. É como se eu respondesse. Ou até o próprio colega aqui, presidente, né? Pode acontecer com ele, como aconteceu com o Sandro também, né, Sandro? No Tribunal de Contas, né? Só uma partezinha para explicar melhor. Obrigado por essa oportunidade. Aconteceu comigo, era da gestão do presidente anterior, o senhor Júlio Borges Amaral, e aí a gente estava em processo de tomada de contas, na qual também essa casa não tinha estrutura necessária para fazer. Foi criada depois da minha gestão, o setor de controladoria interna, que é a recomendação do próprio Tribunal de Contas, que toda casa legislativa, que é o órgão fiscalizador, tenha esse setor de controladoria. E, pois bem, nós informamos eles que estavam concluindo o processo, que já se arrastava já há um tempo muito grande, né? E nesse meio termo a gente fez a conclusão do processo e colocou para o Tribunal de Contas os ofícios, né? E as datas dos ofícios. O Tribunal de Contas não viu uma data de um ofício e aí resolveu aplicar uma multa em mim. Eu entrei com agravo regimental, senhor advogado, e consegui reverter o meu problema. O meu problema foi resolvido, né? Não existe mais a multa, apesar de que, como já foi falada, a imprensa fez aquela sensação, eu não sei, como a minha preocupação é o município, não os grupos políticos, mesmo porque dentro do que eu visualizo para o município, eu visualizo sempre o lado do município. Rio Preto é um município muito pequeno, as pessoas têm que se unir porque a crise está muito estampada na cara, a crise econômica do dia a dia está muito séria, né, a nível Brasil, né? Então, assim, foi esse o meu caso, que foi resolvido dessa forma. Então, aproveitando essa parte, se a senhora me permitir, Vossa Excelência me permitir, desculpa, senhora, porque também regimentalmente pede Vossa Excelência, né, é do regimento interno da Câmara. O que eu falo para conclusão? Por isso, porque existe maneira de você se defender e acompanhar o Tribunal de Contas, o erro dele, e eu não consigo entender essa logística. E eu, como já fiz o meu pronunciamento aqui, eu voto com a constância e voto com essa corporação Câmara. Entendeu? Eu voto, vou falar de novo, não vou falar mais, depois não vou botar meu voto. Então, acho que a Câmara sim tem que fazer o dever dela e acompanhar, né, o dia a dia, o ano a ano de cada gestor e fazer acompanhamento, vendo que observando se aquele gestor obedece às regras pré-impostas por essa casa para trabalhar em cima dessa regra, que é aí que faz o mecanismo da fiscalização do Poder Legislativo com o Poder Executivo. Essa foi a minha observação, né, de algum tempo, por isso que o vereador Carola falou assim, que o vereador Sano havia avisado, mas assim, é porque não daria mais, é como se você cometesse praticamente o tipo do mesmo erro todos os anos seguidos. Então foi a minha visão, entendeu? Eu respeito a opinião de cada um, do nobre vereador Bruno, falou muito bem, então cada um tem a sua liberdade de votar com a sua visão. Muito obrigado. Então, você vê, eles não viram uma data, não foi? É uma data que eles não viram, e te puniram por uma data, porque o tribunal erra, você entendeu? Eles erram, e voltou atrás. Só que a imprensa já tinha passado o seu nome para frente, olha, você esclareceu uma nota, não teve mesmo Ibope do que, né, antes, para mostrar para você que o tribunal erra. Eles são humanos como a gente, por que não erra? Então, fica aqui para mim, eu estou votando consciente, porque tem erro. Então, de pleno, afasta a rejeição de conta, recomendado pelo Tribunal de Contas, no parecer 002/2019. E voto no sentido de aprovação das contas da prefeita Cláudia Basso. Ex-prefeito. Sim. Acabou. A parte já acabou. Tudo bem, eu peço em outro. Cumprimento o senhor presidente, a vice-presidente Cida, todos os nobres colegas. Agora ficou bom. Ficou bom. Quero cumprimentar aqui em especial o ex-prefeito Carlomã,
Cumprimentando ele, cumprimento todos aqui de Dores do Rio Preto. Cumprimento também o Egídio, de Pé da Menina. Cumprimentando ele, cumprimento todos de Pé da Menina. Quero cumprimentar também o senhor Ninim. Cumprimentando ele, cumprimento todos de Mundo Novo. A todos vocês, uma boa noite. Também não podia deixar as minhas opiniões aqui. Após as palavras dos vereadores Ed Bruno e da vereadora Cida, e das palavras da ex-prefeita Cláudia Bastos, a qual aproveito a oportunidade para parabenizar pelos seus 8 anos à frente do Executivo Municipal, no qual pautou com dignidade, responsabilidade com a coisa pública, sempre teve suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. E por esta angusta Casa de Leis, sempre cumprindo com as legislações que são impostas ao chefe do Executivo e ainda, acima de tudo, respeito com o cidadão riopretense. Faço das palavras dos colegas vereadores as minhas, tendo em vista que em nenhum momento ficou caracterizado que houve desvio de sequer 1 centavo. E que nos autos enviados a esta Casa de Leis pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que é de conhecimento de todos nós, vereadores, sugerindo a rejeição das contas da ex-prefeita Cláudia Bastos, referente ao exercício de 2016. Deixo aqui bem claro a todos vocês que vou dar meu voto consciente de estar fazendo a coisa certa. Recentemente aqui, foi aprovado as contas da gestão referente ao exercício de 2016. Então, como que se aprova as contas de gestão e não aprova as contas do gestor? Aquelas onde são analisadas se o gestor andou correto com as obrigações das leis, principalmente a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, se os recursos foram aplicados corretamente nos limites. Vejam só como ocorre erro com o TCS, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Se as contas da gestão foram julgadas corretas, como que agora aparece nas contas anuais que faltou aplicação na área da saúde de 0,3%, ou seja, foi aplicado 14,70% no total de 15%, que é o valor mínimo exigido, e digo ainda que as contas da aplicação dos recursos foram aprovadas pelo Conselho Municipal. O TCES não considera os valores recebidos do Fundo de Repatriação recebido, como já todos aqui já ouviram isso aqui hoje, dos dias 29 e 30 de dezembro também, que todos já foram falados aqui. Como poderia a gestora usar esses recursos na aquisição de um bem para o município? Não havia mais tempo hábil para tal procedimento devido às licitações que são necessárias, como já foi falado aqui. Isso só para ficar mais claro. E que muitas vezes escutamos do próprio chefe do executivo hoje que o município não encontrou dívida e sim dinheiro em caixa. Só um momento, tomar uma água. Quanto ao gasto com o pessoal, que tem o limite estabelecido por lei em 54%, o TCS cometeu um novo equívoco, lançando como despesa de pessoal a aporte atuarial. É quando o município faz um aporte em dinheiro ao Previ, Instituto de Previdência do município, que é diferente do aporte financeiro que já foi falado aqui também. Diante do acima exposto, voto no sentido de aprovar as contas da senhora Cláudia Martins Bastos, referente ao exercício de 2016, com consciência tranquila de não estar condenando injustamente uma pessoa que tanto contribuiu para o desenvolvimento deste município. Como aqui já foi falado,
já foi mostrado aqui as irregularidades do tribunal. Uma simples calculadora, gente, resolvia esse problema. Resolvia. O menino de terceira, se a minha filha tem 10 anos, ela faz essa conta aqui, ela fala, pai, isso aqui está errado. É fácil? Fácil. Soma. É uma soma. Se fosse falar assim, uma multiplicação, aí talvez podia complicar mais alguma pessoa que às vezes não tem o conhecimento. Mas soma. Não é porque, vou deixar aqui, não é porque um pula no abismo que eu vou pular também não. Entendeu? Então, que deixe o meu voto favorável às contas da minha opinião de voto favorável às contas da ex-prefeita. Também peço aos nobres colegas que votem favorável. E aqui está a minha indignação contra essa simples conta que de somar do Tribunal de Contas, que tanto é capacitado, vamos dizer assim, para estar julgando essas contas. Quer uma parte? Pois não. Pois não, vereador Branco. Obrigado pela parte, né? Quero usar mais até nas palavras da vereadora Cida, que perdeu o tempo, né? Usar essa parte para falar de coisas que não era do assunto relevante de hoje, mas tudo bem, eu não pude ter a parte. Dizer que o Tribunal de Contas nos atendeu, lá a senhora Lenita, não sei se é doutora ou não, dizendo bem claro para nós 5 vereadores, deixar claro que todos foram convidados para ir também no Tribunal de Contas junto com a gente, que se a ex-prefeita tivesse feito a defesa dela por escrito, teria sanado as dúvidas lá. Nós vereadores que estavam comigo lá sabem disso, e deixam bem claro que não teve nenhum desvio financeiro, como o vereador Branco falou, nenhum centavo, e sim ficou dinheiro em caixa desse município. Então, seria uma covardia dessa Casa de Leis votar, como teve aqui, dizendo, né, porque vem acontecendo equívocos anteriores. Hoje nós estamos julgando a deficiência que teve na saúde e o gasto a mais na pessoal. Então eu vejo aí, igual a vereadora Aparecida falou, o Branco falou, é uma covardia a gente ver que tem um erro no Tribunal de Contas e nós acompanhar o erro deles. Eu julgo que nós, vereadores, temos conhecimento, sabemos, temos condição de saber que teve erro ali e não podemos acompanhar um erro deles. Nós acompanhamos um erro deles, nós estamos errando junto. Obrigado, vereador Branco, pela parte, e gostaria de dizer a Aparecida que infelizmente não pude dar a partar na sua hora. Obrigado. Eu que agradeço, vereador Éder, pelos seus cumprimentários de palavras, mas não podia deixar de fazer uma piada. Porque quando o senhor, vereador Éder, falou que se a ex-prefeita tivesse feito uma escrito, defesa por escrito, eles não estão sabendo somar, eles vão saber ler? Muito obrigado, gente. Algum mais dos nossos colegas vai... Quero cumprimentar aqui a ex-prefeita. Cumprimentar aqui a ex-prefeita Cláudia Bastos, Carlomã, ex-prefeito também desse município, vereador Marinaldo, sempre presente nessa casa, e aos demais que estão aqui. Eu nem vou falar sobre as contas da Cláudia, já foi muito bem dito. Eu só quero dizer, Cláudia, que eu vou votar nessa casa, vou votar com coração, entendeu? Não estou aqui para perseguir ninguém. E eu entrei na política, quando eu entrei na política, eu botei Deus na direção. E quando a gente bota Deus na direção, sabe o que acontece? Você vai ser justo com as pessoas. E só para esclarecer a questão aqui do nosso amigo prefeito Ninho. Prefeito Ninho é meu amigo. Momento algum, o Ninho chegou perto de mim e falou assim: Marlon, vota contra as contas da Cláudia. Momento algum, ele quis perseguir você. Então, aqui eu respeito a opinião de todos os vereadores. Vereador Carola, vereador Sandro, vereador Tiago. E entendi que você perdeu o prazo mesmo. Tive no Tribunal de Contas, você perdeu o prazo. Você podia ter feito essa defesa lá, mas veio para essa casa. Mas quem somos nós para tirar a primeira pedra? Quem nunca errou? Errar é humano. Teve um erro, sim. Se falar que não teve erro, nenhum teve. Você tinha que ter
invertido 15% na saúde, mas eu vi que o dinheiro chegou em cima, não tinha como remanejar esse dinheiro de uma hora para outra. Então, eu sou favorável às suas contas hoje, estou votando aqui de coração, e quero dizer para o prefeito Ninho e para quem está aqui ouvindo, eu não sou contra Ninho, pelo contrário, eu estou do lado do Ninho pela administração que está fazendo. Respeito Vossa Excelência, respeito o Carlomã, chamando você de Vossa Excelência pelo respeito. Mas, para mim, o Carlomã já botou... Carlomã, desculpa. Para mim, o Ninho já fez, em menos de 4 anos, o que vocês fizeram. Ele já fez mais, para mim. Me desculpa a expressão, mas eu vejo isso. O Ninho está administrando com o coração, está fazendo bom uso do dinheiro que você deixou na prefeitura, porque você podia ter feito isso também. Não sei por que você deixou esse dinheiro parado dentro dos cofres públicos, porque dinheiro público é para gastar com o povo, gente. E o Carlomã está fazendo... o Ninho está fazendo... o Ninho está fazendo um bom trabalho. Desculpa. Então, essas são minhas falas. Estou sendo sincero com você, estou sendo sincero com todo mundo aqui, porque quem nunca errou que atira a primeira pedra. Errar é humano. Obrigado. Só salientar que a manifestação aí segura os âmbitos aí. Mais alguém para falar? Então, eu vou falar alguns índices aqui. Falou-se muito da repatriação, que a repatriação atrapalhou o índice na saúde. Se não tivesse tido a repatriação, a saúde tinha um índice de 15 e poucos. Mas, vamos falar, se chegou um valor que atrapalhou a saúde, ajudou as contas. Se não tivesse tido a repatriação, a folha de pagamento, o índice com funcionário, tinha extrapolado mais ainda do que já extrapolou. Então, a gente justifica um lado, mas prejudica o outro. O outro índice, vamos falar assim, em questão de valor, 0,3%. É um valor irrisório, igual foi mencionado aí, mas em valor, em dinheiro, dá 44.513. Então, é um valor que, se fosse investido mais isso aí, a fila que tinha de exames, igual foi mencionado no início de 2017, dava para fazer alguma coisa também. Através desses índices aí, a gente vê, falaram, o Tribunal de Contas errou. Vamos falar assim, errou no calcular. Mas vamos falar assim, antes de parecer ser que foi erro de digitação ali, mencionou também aí, vocês não mencionaram, na folha, antes, quando tinha que mencionar Dores do Rio Preto, menciona um município totalmente nada a ver com Itarana, não lembro, não me recordo. Então, a gente vê que tem sim, tem erro de digitação, pode haver erro em cálculos, mas aí cabe a nós decidir isso. Vamos falar assim, teve equívocos durante todo o processo. O primeiro que aconteceu foi de se perder o prazo. Então, podia ter sanado ou não ter sanado também, que a gente não sabe, de segunda defesa, do que apresentar no Tribunal de Contas. Então, aí chega para a gente aqui, para a gente estudar índices técnicos, que tem funcionários na prefeituras de longas datas, que não sabe ainda falar realmente se está certo, se não está certo, igual já convocamos aqui, erro aquarial, tem uns que aceitam, tem outros que não aceitam. Então, já teve, igual o vereador Éder falou, o Tribunal de Contas de São Paulo aceita, o do Espírito Santo não aceita. Infelizmente, a gente tem que estar no Tribunal de Contas do Espírito Santo. Não adianta a gente, às vezes, mencionar São Paulo ou Minas Gerais. A gente tem que fazer em cima do nosso estado, que é independente, tem uma forma de calcular totalmente diferente dos demais estados mencionados. Uma partezinha, vereador Tiago. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo aceita. Portanto, os vereadores que estiveram lá junto comigo estão cientes disso, que essa senhora Lenita nos disse, se for um cálculo, se for um repasse atuarial, não entra no cálculo da folha de pagamento. Se for um repasse financeiro, entra no cálculo. Então, por isso que eu citei Minas Gerais e São Paulo, porque tem o mesmo entendimento que ali. Só que, igual Vossa Excelência falou,
perdeu o prazo a ex-prefeita de fazer a defesa por escrito, igual foi falado aqui. Eu quero salientar, já que o senhor tocou no assunto dos funcionários, agradecer o Dalmo, que esteve presente nessa casa, junto com as comissões de Finanças e de Justiça, falou muito claramente a mesma situação que a funcionária do Tribunal de Contas, dos erros que aconteceu. A funcionária não disse do erro, mas o Dalmo aqui mostrou os erros que aconteceu, que poderia ter sanado, como foi dito nessa casa hoje. Obrigado da sua parte. Como essa funcionária falou que não faz conta, nós tivemos lá também para falar não me recordo agora o nome da pessoa que nos atendeu lá, quando foi se falar, que fez essa comparação do termo aquarial, que ele levantou o termo de São Paulo, e falou, não, isso aí de São Paulo, você esquece, o termo aquarial de São Paulo é uma coisa, aqui é totalmente diferente, o termo aquarial, sim, computa sim, então tem divergências entre funcionários. Então, eu não posso falar hoje, é certo, então, se tem divergência entre funcionários do Tribunal de Contas, eu te falo que eu não tenho capacidade técnica de falar quem está certo ou quem está errado. E, diante disso, temos que vir que foi o parecer técnico do Tribunal de Contas, competentes, que mandaram a essa Casa de Leis a conta da forma que veio. Quando se fala de folha de pagamento, o índice de 55,7, isso dá um gasto a maior de 380 mil na folha no final do ano. Sem falar que não menciona nas contas, mas eu já puxei relatório, no período eleitoral, foi-se contratado no período eleitoral ainda. Que é o outro, ele não menciona na conta, mas se a gente vai pegando o relatório e vai fazendo todo puxado, a gente vê isso aí. Não está no mérito, mas não por efeito só de demonstração, o índices alcançados em 2017 na saúde foi de 21%. Ele foi investido na saúde 937 mil reais a mais do que o mínimo exigido por lei. Não falando mais, não falando assim de termo de comparação, mas na gestão em 2017 foi muito criticada a área da saúde. Uma parte, nobre colega? Só para complementar aqui, peraí. Quando nós iniciamos em 2017, foi muito questionado. Em 2016, nós recebemos agora um índice que não atingiu, e em 2017, um índice muito superior. Então, só para falar que temos, a administração atual está forte, não comparando, falando em mérito que nós temos falado da conta de 2016. Né? Lembrando que o ano ainda não foi fechado, né? Entrou em 2017. Pode ser também que entre também algum dinheiro a mais, que esse cálculo também pode vir errado. E também temos as outras secretarias também. Não sei também se está atingindo o percentual, mas isso cabe a gente falar futuramente. Muito obrigado pela parte. Senhor presidente, eu posso falar a lei aqui que diz que o aporte é federal, que não entra no cálculo? Você já falou nas suas partes, né? Não. Mas pode repetir. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 19, um parágrafo 1º, diz que não entra para cálculo, não serão computados como despesa de pessoal. Eu vou ler só a partezinha final. As despesas receita diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto de alienação de bens, direitos e ativos, bem como superávit financeiro. Então está bem claro isso aí, que é uma lei de responsabilidade fiscal que não computa como despesa de pessoal. Obrigado, senhor presidente, só por falar a lei que é federal. E só voltando a falar na questão da repatriação. Quando ajudou na questão do índice da saúde, atrapalhou no índice da saúde, mas ajudou na questão do índice da folha. Então, isso aí, assim, eu encerro minhas falas. Se todos já falaram, nós vamos passar agora para a votação. Como diz, a votação é nominal. Só para explicar, sim, sou
a favor ao relatório do Tribunal de Contas. Não, sou ao contrário ao relatório do Tribunal de Contas. Ficou bem entendido? Sim, sou a favor ao relatório do Tribunal de Contas, onde diz que pelas rejeições das contas de 2016. Não, sou ao contrário ao relatório do Tribunal de Contas. Vai ser a votação nominal e eu vou seguir a ordem alfabética. Agora é só votar. Seguindo a ordem, Bruno Viana Moreira, você é o primeiro a votar. É pela posição do Tribunal de Contas merecer revisão e pela conclusão equivocada por não ter havido oportunidade desse prefeito se defender, eu sou contra o Tribunal de Contas e a favor da prestação de conta da prefeita. O segundo a votar é o Eclair Lopes. Gente, eu posso justificar meu voto, né? Você pode justificar. Eu quero aqui também, como eu não fiz a minha parte, eu quero cumprimentar aqui o senhor presidente, os nobres colegas vereadores, né? Eu quero cumprimentar aqui também a imprensa que se faz presente aqui, do Aqui Notícias, Saloto. Eu quero cumprimentar aqui também o senhor Carlomã, ex-prefeita, a ex-prefeita Cláudia Basto. Eu estou vendo aqui o ex-vereador Gilmar, o vereador Marinaldo. E se tem algum que eu não falei aqui, me desculpa aqui, mas e cumprimentar todos que estão presentes aqui, nessa Casa de Lei. Eu, antes de decidir esse voto, como o vereador Ed diz ali, nós tivemos no Tribunal de Contas, né? Tivemos uma conversa no Tribunal de Contas. Eu tive conversando um bom tempo com o prefeito da Serra, o Aldifas Barcelo, né? Que é um experto em administração pública, prefeito da Serra por 4 mandatos, uma pessoa que eu me espelho muito para alguma orientação. Então acho que foi um voto bem fundamentado esse que eu vou votar aqui, né? Eu achei que o erro decretado pelo Tribunal de Contas aqui foi uma coisa meramente contábil, né? $100 ao erário público. Eu achei isso daí. Eu achei também que eu não vou fazer aqui um julgamento político, até pelo fato do o meu prefeito, de qual faço base dele, nos deixou muito tranquilo, igual até o vereador Marlon falou, sobre a questão de votar um voto consciente. Então eu não vou fazer aqui um julgamento político, eu vou fazer simplesmente uma puramente racional e um administrativo democrático, né? Eu até coloquei alguma coisa aqui. Eu acho que a falha cometida, $100 para o município, foi por causa dessas constantes mudanças que está havendo nessas... Hoje as pessoas de bem estão quase não querendo participar de ser gestor público por causa desses... Tribunal de Contas, lá, quantas contas que o Tribunal de Contas está colocando lá, dá o parecer técnico, a pessoa rouba e o Tribunal de Contas dá pela legalidade. Eu vejo muito isso. Eu fui punido pelo Tribunal de Contas uma vez, o Tribunal de Contas me puniu, me colocou eu como ficha suja no Estado, minhas contas rejeitadas, por simples fato, uma reunião extraordinária que nós fizemos e pagamos aos vereadores, que na época podia pagar, mas a coisa mais simples que tem. Foi a mesma coisa que eu vejo, que eu passei igual a prefeita Cláudia, a ex-prefeita Cláudia está passando, não houve. Eles colocam lá online uma coisa, mas a gente não acompanha, tem hora, a gente não está ligado com essas coisas. Tem hora que, aqui na época que eu fui presidente aqui, era a internet muito ruim, não acompanhava aquelas coisas, e eu fui punido. Mas graças a Deus eu fiz a defesa lá e sanei minhas contas. E o Tribunal de Contas deu um simples parecer, que o Tribunal de Contas não julga conta de prefeito. Ele dá um parecer lá, o que ele achou técnico, o que é, quem julga somos nós, que temos que ter a responsabilidade aqui para julgar as coisas pensando no bem do município, né? E eu, pelo meu entendimento, eu entendi que o Tribunal de Contas, meu presidente, errou, como foi constatado. Eu vejo um erro muito grave
no Tribunal de Contas quanto às contas da prefeita Cláudia nesse sentido. Então, eu voto contra o parecer do Tribunal de Contas. Próximo é o Éder. Só voto, você já justificou todas as suas falas. Senhor presidente, demais colegas, né? Por tudo que foi dito nessa casa hoje, comprovadamente vimos os erros encontrados no parecer do Tribunal de Contas, né? Temos que ser justos com esta casa, com a ex-prefeita, votando contra esse parecer do Tribunal de Contas, porque é a maior injustiça que o Tribunal de Contas está cometendo, pedindo a rejeição dessas contas. Então, voto contra o parecer. Obrigado. Eudes. Muito bem explicado por todos os vereadores aqui. Respeitando a opinião de todos, eu também voto contra o parecer do tribunal e a favor das contas da ex-prefeita Cláudia. Maria Aparecida. Parabenizo. Muito boa votação, né? Sou contra o Tribunal de Contas, a favor da ex-prefeita Cláudia, com consciência tranquila que eu estou fazendo o correto. Marlon. Sou contra o relatório do Tribunal de Contas. Sandro. Como já disse, presidente, eu sou a favor do relatório do Tribunal de Contas. Sebastião Nivaldo. Senhor presidente, respeito a opinião de cada vereador que está aqui presente, mas eu sou favorável ao Tribunal de Contas. Como se precisa, sendo uma questão de contas, tem que ser 2/3 que vota. Então, isso o presidente vota para explicar para vocês aí. Eu sou favorável ao Tribunal de Contas. Então, seguindo a votação, 6 votos ao contrário e 3 a favor. Sendo assim, o relatório do Tribunal de Contas foi derrubado. Encerramento. Sem mais assuntos a serem tratados, declaro encerrada a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 17 de outubro de 2019. Obrigado.